Pessoal, tudo bom? Então, o objetivo desse vídeo é dar para vocês uma linha de organização para esse momento da quarentena e tentar ajudar vocês a se organizarem de que maneira estudar em casa. Então a gente vai fazer basicamente o seguinte: não vamos estabelecer nenhuma regra do que você realmente tem que estudar, porque isso vai caber à sua escola e ao planejamento que ela está organizando. Mas a questão de pensar é como estudar, de que forma estudar. Então a primeira coisa que você tem que ter em mente é o local, é o ambiente. Você vai escolher um ambiente que pode ser um ambiente o ambiente mais calmo da sua casa. Eu acredito que possa ser o seu quarto, provavelmente, né? Depois de você escolher o ambiente, você vai pensar no que estudar ou em qual matéria estudar. Você pensar que, antes de mais nada, você tem que escolher um turno. Como assim? Qual é o melhor horário que você se adapta a estudar? Provavelmente você estuda de manhã, eu acredito. Mas é claro que o horário que você estuda em casa, ou provavelmente é na parte da tarde, ou provavelmente é na parte da noite. Então você tem que selecionar um desses três horários, manhã, tarde e noite, para que você possa estudar. Eu, por exemplo, no meu momento do ensino médio, eu estudava muito à tarde. Mas quando eu cheguei no momento da faculdade, eu tive que quebrar a cabeça e estudar à noite, né? Então, para mim, foi uma fase de adaptação. Então, muitas das vezes, como você já acordava de manhã, agora provavelmente não acorda mais, mas como você já acordava de manhã, talvez você pode dar continuidade estudando de manhã. Então, você tem que pensar em alguns fatores. Qual a matéria a estudar? Você tem que conciliar as matérias da seguinte forma. Você tem as matérias que são exatas, ou vamos colocar assim, aquelas matérias que trabalham muito com números, e você tem aquelas matérias que são de humanas, aquelas que têm uma carga horária mais baseada em leitura. Outra coisa que você tem que levar em consideração é o seu nível de dificuldade naquela matéria. Por exemplo, eu sempre tive dificuldade em matemática e sempre tive pouca dificuldade em história, geografia, filosofia, sempre dominei muito essas matérias. Não é à toa que hoje me tornei professor de história e de arte. Por quê? Porque o meu nível de dificuldade sempre foi muito concentrado nela. Então o que eu vou fazer? Eu vou me concentrar num primeiro dia um pouco maior nessa matéria que eu tenha dificuldade, né? E ao mesmo tempo, para que esse dia não seja tão cansativo, eu vou colocar uma matéria que seja um pouco mais fácil. Então eu coloco um extremo e ao mesmo tempo eu coloco uma outra matéria que eu já domino, só para eu poder estar me atualizando, sabendo o que está acontecendo. E assim sucessivamente. E você vai montando, de acordo com a sua semana, de segunda a sexta, você vai montando um top de matérias que você tem por nível de dificuldade, de um lado, e um top de matérias que você tem por nível de facilidade de um lado. E você encaixa elas. O que eu estou querendo dizer com isso? Na segunda-feira, como já é o primeiro dia da semana, né, e provavelmente ninguém está saindo porque não há condições, mas na segunda-feira você já pode se organizar pelo nível de dificuldade que você tem em determinada matéria. Então, se eu fosse começar, eu começaria na segunda-feira por matemática, né? E assim sucessivamente. Talvez na terça-feira eu colocaria física, né? Isso do lado dos extremos. Agora, e do lado das disciplinas que não são extremos? Eu caminharia junto matemática com história. Poderia caminhar, por exemplo, física com filosofia e arte. E assim sucessivamente. Dependendo da quantidade de matérias, possa ser que você tenha que colocar um extremo, e do outro lado possa ser que você tenha que colocar duas matérias que você não tem dificuldade para que isso possa caber dentro da sua semana, tá beleza? Então você vai se organizando assim. E com relação aos dias e horários, vocês vão vendo e vão pensando qual é o melhor dia para estudar ou qual é o melhor horário para eu estudar aquilo. Eu, por exemplo, hoje, quando eu quero estudar algo, eu sempre estudo na parte da noite. Primeiro porque eu trabalho no período da manhã e trabalho no período da tarde. Então, sempre quando eu quero ler algo, eu leio sempre na parte da noite, tá? Mas possa ser que você, por exemplo, se dê bem estudando à tarde. Então, você deixa para estudar no momento da tarde. A questão é, não estou aqui para estipular a quantidade de horas que você tem que estudar. Você tem que sentar, se organizar, fazer uma planilha, faça junto com o seu responsável, se possível. E depois de você ter feito essa planilha, você começa a estudar e se organizar. A dica que eu dou é, essa semana, como é uma semana que supostamente todos ainda estão naquela férias antecipada, então eu aconselho a você a fazer o quê? Se organizar para isso. E a partir da segunda-feira que você comece o seu momento de aulas online, tá? E em breve eu estou já disponibilizando para vocês os arquivos em PDF para que vocês possam baixar, né, e ler no celular de vocês, junto com as aulas que eu estarei publicando aqui na próxima semana. Valeu?